coloco isso e acabo esquecendo. E eu não fiz isso. Bem observado. Grato. Então, vamos de novo. Olha só, nós vamos ter que fazer uma petição inicial. Então, para a gente poder fazer essa petição inicial, a primeira coisa que a gente precisa é identificar o nosso juízo ACO. E no nosso caso, o juízo ACO, para quem esta petição inicial, essa petição de apelação vai ser interposta, é o juízo da primeira vara civil da comarca Y. Então, a gente vai dizer o juízo da primeira vara civil da comarca Y. Bom, se vocês querem colocar centralizado, se vocês querem colocar assim, assado, não importa. O que importa é o seguinte: ao juízo, não ao juiz. Se vocês colocarem ao juiz na prova da OAB, vocês já perdem meio ponto em uma prova de 5 pontos e, portanto, isso é um erro grave. É um erro grave. Logo depois, a gente informa, então, autos, número. Bom, a gente não tem o número dos autos, esse é o número dos autos. Enfim. E aí a gente... Oi? Você está reproduzindo alguma coisa? Eu acho que porque meu computador está mostrando a tela toda preta. Eu acho que é o seu, Luísa. Tá, eu vou desligar Porque e voltar rapidinho. eu estou com a petição inicial aberta aqui. Porque à Tá, medida que a gente vai avançando na aula, eu vou gravando, quer dizer, digitando passo a passo da petição. Se alguém não estiver vendo, faz sai e volta. Eu vou sair e voltar rapidinho. Bom, gente, qualquer dúvida, por favor, a pedido que, à medida que aparecer a dúvida, fala para a gente poder ir desenvolvendo a peça aqui. Então, o próximo passo é a gente agora qualificar a parte autora. Então, a nossa parte autora se chama Soraya, sem Y. Soraya. A gente não sabe o sobrenome dela. Enfim. E a gente não sabe os elementos qualificadores. Mas a gente vai dizer, então, que ela é brasileira, solteira, estudante, portadora do CPF sobre o número de número tal e da carteira de identidade de número tal, da Secretaria de Segurança Pública do Estado tal, domiciliada e residente na rua tal, do número tal, bairro tal, da cidade de Y, uma vez que a gente não tem aqui o nome da cidade, na prova da OAB não inventa. Se eles chamaram de comarca Y, a cidade é Y e foda-se. Então vem respeitosamente
por meio de seus advogados que abaixo assinam, apresentar a presente apelação em face da respeitável sentença de ID, na qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, autos, ação ordinária, posta em face da Ré Eletrônicos S.A., conforme razões em anexo. Né? Por que razões em anexo? Vai ser aqui a petição de razões recursais, mas você não precisa explicar isso. Na oportunidade, requer que seja intimada a parte apelada para apresentação, se quiser, contra razões, o prazo legal e, após isso, sejam os autos encaminhados para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de X. Nós não sabemos, né, qual é o estado de X, então, do estado de X. Nesses termos, deferimento Y, que é, na verdade, seria local, data, né? Então, XX/XX/2021, mas, na verdade, nós estamos propondo isso em 2016, mas não informa a data. Advogado, número da OAB. Pode deixar alguma coisa mais ou menos assim. Essa daqui é a petição de interposição. Essa daqui é a petição de interposição. As informações essenciais da petição de interposição estão aqui. Deixa eu salvar, só para ele... E aí eu mando para vocês depois, quando a gente finalizar a petição.
Bom, com relação a esta primeira peça, alguma dúvida? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Quer dizer, ela basicamente aqui, como a gente viu, ela está enviando, definindo o juízo à quo, qualificando as partes, definindo que é uma apelação, consequentemente, requerendo a apresentação de contrarrazões pela parte contrária e a subida dos autos para o juiz adquém. A página seguinte, a gente vai estar trabalhando com a chamada razões recursais. Então, o que acontece aqui? Alguns escritórios, e eu, particularmente, acabo fazendo isso. Eu crio uma caixinha, na verdade, para facilitar a visualização do povo. Nessa caixinha eu vou colocar aqui autos número tais, apelante Soraya, apelada eletrônicos SA, primeira vara cível da comarca de Y aqui. Enfim. Ué, por que esse trem não veio na minha fonte? Esse trem estava sendo feito todo na fonte mesmo, não? Não. Só aqui quem mudou. Tá. Bom, segunda parte. A gente vai começar a petição dirigindo essa petição para o juiz adquém. Praticamente todo regimento interno define que você tem que se referir ao tribunal adquém como egrégio. Ao invés de excelentíssimo, se fosse um pronome pessoal de tratamento, você está se referindo ao tribunal como egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de X. Bom, seja lá qual for. Os regimentos internos também falam que você tem que se dirigir às câmaras com um pronome de tratamento que é a colenda. Então, colenda, Câmara Cível. E aí é critério seu. Tá? Você poderia dizer eméritos desembargadores, ou se fosse o caso, isso aqui talvez nem precisasse. Às vezes eu ponho, às vezes eu não ponho, depende muito do meu humor e de saber, às vezes, previamente, por prevenção, quem são os desembargadores. Dependendo, eu já estou chutando o pau da barraca e eu nem vou me preocupar muito com esses moços. A nossa petição aqui, ela vai ter agora algumas etapas. Eu gosto de fazer um tópico 1 destinado a falar dos pressupostos de admissibilidade recursais. Faço
um tópico 2, é a síntese do caso, e faço um tópico 3 sobre, você poderia dizer, necessidade de reforma, uma vez que nós estamos falando de erro injudicando, da sentença ACO, você vai ter dois fundamentos de reforma. Fundamento 1, da inexistência de prescrição. Vamos na ordem. Fundamento 2, da legitimidade ativa da apelante. Enfim. E depois eu vim aqui com o item 4, pedido recursal. Né? Essa seria aqui a estrutura básica que você desenvolveria no seu recurso. Bom, vamos lá. Deixa eu dar um passo aqui. E reformatar essa nhaca. Para ficar mais ou menos bonitinho. Isso. Bom. Então vamos lá. Trata-se de recurso. Apelação. Interposto em face da respeitável sentença de ID que julgou improcedente os pedidos autorais. Ponto. Portanto, na forma do artigo 1009 do CPC, vou pôr do CPC 2015, não, do CPC. Esta é a modalidade recursal cabível para tanto, bem como flagrante a legitimidade recursal da apelante diante da sua sucumbência total. Aí, se você quiser, você vem aqui no Código de Processo Civil e faz a menção aqui ao artigo 996, né, que fala que o recurso vai ser interposto pela parte sucumbente. Ponto. Então, eu já falei de legitimidade, eu já falei de cabimento. Né? Então, já estou dizendo, pressupostos objetivos cumpridos. Segundo, a parte apelante já está sob o palio
da gratuidade de justiça deferida pelo juízo ACOR em evento de ID X. Razão pela qual deixa de recolher o preparo presente recurso. Ponto. Alternativamente, poderia fazer uma petição dizendo que a gratuidade vai ser deferida agora. Tá, então você vai fazer aqui o requerimento, né? Alternativamente, então a gente poderia colocar tendo em vista que a apelante é estudante, não tendo vínculos trabalhistas, não dispõe de renda própria, logo não tem condições de arcar com custas processuais nem com os ônus da sucumbência, sem prejuízo do seu sustento próprio. Requer, assim, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, já que preenchidas as exigências do artigo 98 do Código de Processo Civil. Vou fazer aqui, então, um negócio diferente. Eu vou colocar aqui o saco Teams. Uma tabela onde eu poderia pôr essa, ou eu poderia pôr essa como situação alternativa aqui. Então, fica a critério de vocês utilizar a fundamentação A, utilizar a fundamentação B, né? Você pega aqui ou pega ali. Enfim. Acho que ele mudou foi a letra. Em respeito
ao pressuposto da tempestividade, cabe observar que a sentença foi publicada, foi disponibilizada na plataforma PJE, no dia 'tendo sido presente recurso interposto a presente data, ou seja, em menos de 15 dias úteis, conforme preceitua o artigo 1003 do CPC. Ponto. Né? Ponto. Então, eu estou dizendo aqui, o recurso é o correto porque é apelação. Eu sou sucumbente, então eu sou legítimo. Bom, ou eu estou pela gratuidade e não vou recolher o preparo, ou eu vou requerer a gratuidade para não recolher o preparo. E, por fim, eu estou falando que o recurso foi proposto dentro dos 15 dias, a partir da data de publicação ou de disponibilização da sentença no PJE. Serve 4 requisitos objetivos, 2 requisitos objetivos, 2 requisitos subjetivos, matei a questão. Matei a questão. Né? Não há dúvida de que o meu recurso está dentro do prazo. Bom, e aí? E aí eu vou fazer a síntese do caso. Basicamente aqui, seria fazer isso aqui, ó. Né? No fim das contas. O inferno. Ih, bagunçou minha numeração toda. Oxe. Pronto. Nós estamos usando aqui esse recuo como padrão. Então, fica fácil para a gente mais ou menos visualizar aqui o que a gente quer. No fundo, gente, a historinha do caso é literalmente só para nortear vocês. Por que você está assim, ô infeliz?
Pronto. Eu estou dando um espaço de uma linha em cada para ficar legível. Então, aqui tem a historinha. Né? Em junho, no Nanã, apelante, adolescente, perdeu a visão do olho após a explosão da televisão, que atingiu, parará, parará, parará. A TV era da marca tal, foi comprado 2 meses antes pela mãe da vítima. Anos. Apelante. Acusação de indenização. Parará, parará, parará. Ponto. Alegou que sofreu dano. A gente pode até tirar alegou para não ficar feio. Sofreu dano moral e estético. Sua petição inicial. Juntou prova. Nananã. Juiz Acó. Determinou a citação da ré. Parará, 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 parará. Então, isso aqui. Ponto. E a gente vai entrar na necessidade de reforma da sentença que e aqui. Nessa primeira parte, quer dizer, nessa segunda parte, na síntese do caso, basicamente você vai repetir o que a questão do OAB te der. Não tem muita problemática, não tem muita coisa para ser pensada, muita coisa para ser rendida, ok? Dúvida? Dúvida? Perceba uma coisa, moçada, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Uma apelação não é um negócio assim que você vira e fala, ó, não. Ó, tudo isso aqui, até agora, nós já estudamos. Né? Quer dizer, esses aspectos técnicos da peça, nós já estudamos. Então não tem maior desafio, maior problematização, tem nada.
Tem nada. Essa parte aqui, ó, raiva. Essa parte aqui, da 3, na verdade, já não é matéria de processo. Já é direito material. Ou seja, no primeiro caso, nós vamos falar do Código de Defesa do Consumidor. No segundo caso, nós vamos falar da inexistência de prescrição. E aí, poderíamos até, né, existência de dever de indenizar face aos danos sofridos pela apelante. Poderíamos incluir aqui um tópico para também tratar, né, da questão dos danos morais, do dano estético, enfim. Então, olha só, quando a gente pensa na questão da legitimidade, a gente vai lá no Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a definição do que é uma relação de consumo a partir do fato de eu ter os elementos: consumidor, fornecedor e, consequentemente, produto. Né? Então, diante desse conceito aqui amplo, eu vou estar trabalhando com o direito do consumidor. Por outro lado, nós estamos falando aqui de uma questão que versa sobre o chamado fato do produto. Né? Não é um problema de vício. Não é um problema de vício. É um problema de fato. E aí o artigo 17, é um artigo que nos dá aqui as condições para definir que a apelante é legítima para. Então, enfim, nós vamos estar trabalhando aqui com esse conjunto de normas. Então, a gente tem que montar um texto mais ou menos assim. Observa-se. Pedrão, não Oi, aparece pode falar. a gente. Oi, peraí. Eu tinha posto a lei. Deixa eu voltar para a petição. Visualizando agora? Tá sim, obrigada. De nada. Então, olha só. Nós vamos começar com um texto básico para dizer o seguinte. Ó, ela tem legitimidade ativa. Por que ela tem legitimidade ativa? Né? Então, a sentença recaiu em erro quando não considerou como parte vítima para a propositura da presente demanda apelante, uma vez que, se vocês quiserem fazer um trem bonitinho, data vênia, todos os elementos configuradores
de uma relação de consumo se encontram presentes. Bom, então vamos lá. Primeiro, a apelante deve ser considerada como consumidora, haja vista o disposto no... Aliás, eu faria um pouquinho diferente. A relação de consumo pressupõe elementos subjetivos e objetivos. Bom. Quanto aos elementos subjetivos, há que se perquirir a presença, de um lado, de alguém que possa ser considerado consumidor, de outro, a presença de um fornecedor de produto ou serviço. Na forma do artigo... Espera aí. Do artigo 2º, será consumidor pessoa física ou jurídica que adquire, utiliza de produto, serviço como destinatário final. Ponto. Porém, qual o vício? O CDC também elenca duas outras modalidades, duas outras formas pelas quais alguém pode ser considerado também como consumidor, sem que, com isso, tenha participado diretamente da relação econômica para aquisição de produto ou serviço. Ponto. Primeiro caso, único, também do artigo 2º do CDC, segundo o qual pode-se falar em consumidor por equiparação incluindo, portanto, toda a coletividade de pessoas postas perto do produto
do serviço além disso, o artigo 17 do CDC define a figura do consumidor atingido, lesado, produto ou serviço disponibilizado, ainda que não tenha ele próprio participado da relação contratual. É este último o caso dos autos, uma vez que a apelante filha da consumidora responsável pela aquisição do televisor defeituoso em sofreu os danos, em razão fala aqui da explosão. Então vamos usar essa expressão, em razão do acidente de consumo causado pela explosão do produto defeituoso. Ponto. A apelada, porque eu digitei errado, eu sou analfabeto, da TV defeituosa. Perdão, eu falo e escrevo, às vezes, de maneira desconexa. Tem toda a razão. É retardo mental mesmo. Perdi a frase. A apelada A deve ser considerada como fornecedora para o Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme o artigo 3º, foi ela quem produziu produto defeituoso e causador dos danos à apelante. Perfeito? Então, cadê? Eu tenho aqui fornecedora, eu tenho aqui consumidora,
Por fim, o negócio jurídico tem natureza de consumo, já que tratou-se da aquisição de um produto conforme o artigo 3º, parágrafo 1º do CDC, colocado à disposição dos consumidores, ou colocado à disposição na cadeia de consumo, enfim. Fica aqui a critério. Logo, fica evidenciado erro de julgamento pelo juízo ACO, ignorou a condição de consumidora normatizada pelo artigo 17 do CDC. Logo, fica evidenciado o erro de julgamento pelo juiz ACO, que ignorou a condição de consumidora da apelante, devendo a respeitável sentença ser reformada neste ponto. Foi isso que a sentença fez. Tá. Até aqui. Dúvida? Dúvida? Próximo passo. Nós vamos falar sobre a prescrição. Então, vamos lá. A respeitável sentença cai em erro ao declarar prescrita a pretensão da apelante. Isso porque, ao tempo da ação, ao tempo da lesão, que é a ação, ao tempo da lesão, contava a apelante apenas 13 anos de idade e, portanto, absolutamente incapaz, conforme disposição do artigo. Uma coisa, tá, gente? Para a peça da OAB, não
não poupa a indicação de dispositivos. Tá, o povo lá gosta que você citem dispositivos. Então, cita dispositivo. Então, olha só, né? Ela contava com apenas 13 anos e, dessa forma, ela era absolutamente incapaz. Ponto. Tá. Então, agora a gente tem que fazer um raciocínio sobre a questão da prescrição. E aí a gente vai ver o seguinte. Né? Conforme o artigo 198 do Código Civil, né, não corre a prescrição contra incapazes. Ponto. Dessa forma, somente podemos falar início da fluência do prazo prescricional a partir do momento no qual a apelante completa 18 anos de idade. Sendo assim, em 2016, ano do ajuizamento da própria ação, é que se tem marco temporal inicial para o transcurso do prazo prescricional. Com isso, mais uma vez, a respeitável sentença está equivocada, haja vista não ter decorrido nem mesmo um ano do início do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação. Bom, né, aí o juiz trabalhou com o 206, parágrafo 3º, que fala de reparação civil. Né? Só que a gente tem que ver que nós estamos diante de uma situação
ligada ao Código de Defesa do Consumidor, e aí o Código de Defesa do Consumidor amplia para 5 anos o prazo de 3. Então, vamos lá. Além disso, o juízo ACO pretendeu aplicar o prazo das situações genéricas previsto no artigo 206, parágrafo 3º, Código Civil, olvidando-se, vamos diante de relação regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, diante de situação especial, regulada também por norma especial, esta deverá ser aplicada ao caso, ponto. Assim, como aplicável o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que prescreve em 5 anos a pretensão à reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. Ponto. Logo, inequívoco o erro de julgamento da respeitável sentença ao declarar indevidamente fulminada a pretensão, indevidamente a pretensão autoral fulminada pela ocorrência prescrição. Visualizaram? Gente? Até aqui. Dúvida? Bom, então, último fundamento e penúltimo da peça.
né? Claro que assim, os termos e etc. são estilo, tá? Enfim, o que tem que ter é essa lógica do raciocínio sendo espelhado, construído e apresentado para vocês. Então vamos lá. A legislação brasileira, através do Código Civil, vírgula, estabelece regra geral, segundo a qual, vamos lá no capítulo dos atos ilícitos, espera aí, retardado, esse é o Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu pegar aqui. Cadê, meu filho? Espera aí. Direito das obrigações, não, filho. Dos atos ilícitos. Estabelece a regra geral, segundo a qual aquele que por ação ou omissão, agência, violar direito, causar dano, comete dano moral. Então, artigo 186 aqui. Ficando responsável pelo dever de indenizar a vítima. Bom, já que estamos diante de relação de consumo, tanto normatizada por regras especiais, deverá ser aplicada ao caso subjúdice, artigo 12 do CDC, que obriga o fornecedor de produto defeituoso a indenizar o consumidor vitimado. Ponto. A relação consumerista. Meio no lugar de através? Pode. Pode, Giovana. Pode. Aonde que eu coloquei? Por meio? Pode. Através, por meio do Código Civil, estabelece regra geral, parará, parará, parará. Já que estamos diante de relação de consumo, portanto, normatizada, parará, parará, parará,
vitimado. A autora demonstrou nos autos tanto dano moral quanto dano físico sofrido em razão da explosão do aparelho de televisão fabricado pela apelada. Ponto. Juntou prova documental, laudo que comprova a existência de defeito do produto bem como identificável a fabricação do aparelho pela parte apelada. Aqui nós estamos falando de situação de responsabilidade objetiva. É melhor. Do CAPT, do Código de Defesa do Consumidor. Então, produto está defeituoso. O que houve aqui? O produto está defeituoso, etc, etc. Bom, próximo passo. A ordem jurídica reconhece, inclusive constitucionalmente, o direito de pleitear dano moral e dano estético em juízo. Uma vez que a autora, não, apelante foi vitimada pelo acidente de consumo, causou a perda, agora eu esqueci qual olho. Cadê? Perdeu a visão do olho direito. É. A perda da visão
do olho direito, é inegável que tenha sofrido com isso abalo psíquico, bem como lhe causado dor e sofrimento quantificável vez instituto dano moral. Ponto. Né? Aí a gente pode ir do dano moral. Ele está lá no próprio artigo 186 do Código Civil. Ok? Aí, a gente tem uma súmula, que é a súmula 387, além do dano moral, no caso, o dever de indenizar dano estético sofrido pela apelante. Este é reconhecido jurisprudencialmente, inclusive com a edição do enunciado de súmula número 387 do STJ, que garante o direito de acumulação junto com a pretensão de dano moral, sendo tanto distinto esta. O dano estético, se a gente então fosse definir, decorre da piora da aparência na irreparabilidade desta. Face a lesão permanente feita no olho direito. Conforme as razões postas na petição inicial, a apelante demonstrou
critérios, quantificação de cada modalidade de dano pleiteada apurou o valor igualmente para cada uma delas. A sentença, ao declarar a prescrição, acabou por deixar de julgar os pedidos de dano moral e de dano ético, deverão agora ser afastados. Que deverão agora ser afastados? Não. Que deverão agora ser enfrentados pelo juízo adquém. Agora presta atenção nisso, né? Uma vez que aplicável a norma do artigo 1013, parágrafo 4º do CPC, que consagra e normatiza o efeito expansivo objetivo para a apelação, né? Isso aqui custa 1 ponto nessa peça. Sendo assim, não há necessidade de retorno dos autos para que o juízo profira nova sentença, podendo o próprio juízo substituí-lo em nome dos princípios da celeridade, da razoável duração do processo. Qualquer coisa, põe aqui a referenciazinha do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, dizendo, eu quero que seja aplicada a teoria da causa madura para que o caso não volte, né? Então, ok. Bom, eu coloquei isso aqui em negrito, mas pode tirar. Ponto. Então, agora vamos para o pedido. Isto posto, pede-se que a presente apelação seja conhecida e provida em todos os seus termos para que a respeitável sentença seja reformada
reconhecendo a parte apelante como parte legítima, como manejada a ação dentro do lapso temporal prescricional e ainda aplicado o efeito expansivo objetivo para que o tribunal adquém condene a parte apelada, indenizar a apelante no valor R$50.000 a título de dano moral de R$50.000 a título de dano estético. Pede ainda que seja a apelada condenada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Ok? Aí a gente volta para cá. Basicamente, copia isso aqui. Nesses termos, pede deferimento. Dúvida? Dúvida? Eu vou salvar isso aqui e mando para vocês agora, para que vocês tenham isto como referência. Nós ficamos aqui com o modelo de apelação, que seria aqui o que a OAB espera que vocês façam. A OAB esperaria de vocês isso. Beleza? Beleza? Amanhã nós vamos trabalhar um outro recurso. Combinado? Nós vamos trabalhar um recurso de, sei lá, agravo interno, ou nós vamos trabalhar com um recurso de embargo de declaração. Eu vou amanhã passar para vocês um caso de agravo de instrumento que eu queria que vocês fizessem durante a semana para treinar. Eu vou fazer na outra segunda o agravo de instrumento, como ele é mais complexo, né? Mas vocês vão ter o prazo para vocês tentarem e eventualmente errarem, né? Esse é o objetivo. Os embargos de declaração eles são mais simples, ou agravo interno, um dos dois nós vamos fazer amanhã, desse mesmo formato. Combinado? Então, um abraço para vocês, até amanhã.